E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Primeira notícia é a respeito do zagueiro Murilo, que está atualmente servindo a seleção brasileira no torneio de Toulon, na França. Vários veículos de imprensa noticiaram nas últimas horas, uma especulação e alguns já falam inclusive em proposta oficial do Lokomotiv Moscou da Rússia para a contratação do zagueiro por um valor que giraria na casa de 2,5 milhões de euros. Eu até acho a proposta baixa, o valor não é nada que seduza, que valor espetacular para negociar o jogador. Mas quando a gente considera o momento do Murilo no Cruzeiro, que não é bom, talvez até a necessidade do jogador de respirar novos ares, eu acho que passa a ser uma oferta razoável. Aí caberia ao Cruzeiro negociar com os russos esse valor, talvez até mantendo um percentual do passe, pensando em uma futura revenda do atleta, acho que pode ser interessante. Mas a gente tem que considerar que o Murilo apareceu muito bem em 2017, teve cotado para jogar no futebol europeu, mais especificamente em Portugal, que teve muita especulação, e ele caiu muito, desde então. No ano passado ficou a temporada praticamente toda na reserva, esse ano também jogou pouco, das vezes que jogou não rendeu tão bem, ainda tomou alguns cartões vermelhos meio bestas. Então sinceramente não vejo com olhos ruins uma negociação do Murilo nesse momento, só acho que o Cruzeiro deveria tentar conseguir um pouco mais de dinheiro ou manter, de preferência também um percentual dele, uns 20%, 30%, pensando em uma futura negociação. Como o Cruzeiro tem 75% dos direitos, esses 2,5 milhões de euros aí daria aproximadamente 8 milhões de reais para a parte do Cruzeiro. Se o Murilo é uma possibilidade, o Lucas Silva é praticamente uma certeza que não ficará no Cruzeiro mesmo. O contrato dele acaba agora no dia 30 de junho, contrato de empréstimo junto ao Real Madrid, e parece que não vai dar negócio, inclusive clubes do México, clubes da Espanha, até o Grêmio também já fizeram sondagens pelo atleta e provavelmente o Lucas Silva vai tomar outro rumo. Ele inclusive não viajou lá para Fortaleza, não vai participar desse último jogo do Cruzeiro, o que provavelmente significa aí que foi o último jogo dessa passagem de Lucas Silva pelo Cruzeiro, nesse período, que somadas aí as duas passagens dá um pouquinho mais de 5 anos como jogador do profissional. O Lucas Silva conquistou 7 títulos aqui, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e 3 campeonatos mineiros. É um jogador muito identificado, que certamente gosta muito do Cruzeiro e que entregou muito em campo, Ele foi um jogador titular em praticamente todas essas conquistas de título aí. Em dado momento perdeu posição aqui e ali, especialmente com o Mano Menezes, mas o Lucas Silva é cria da casa, é um jogador que eu acho que vai fazer falta. E aí o Cruzeiro já tem que pensar na reposição. Como que a gente vai fazer para achar esse segundo volante? Vai buscar alguém na base, vai buscar no mercado? Eu acho que seria uma boa oportunidade, para testar o Ederson, que é um menino que estava muito bem no Sub-20, é um jogador que foi contratado para o Cruzeiro já no profissional, inclusive, pensando em utilização. Acabou tendo poucas oportunidades até aqui, mas eu enxergo nele qualidade suficiente para ser um jogador útil no elenco nesse momento. É um volante que tem uma saída de bola mais qualificada, que gosta de chegar no ataque, que sabe fazer gol, e eu acho que isso é justamente o que o Cruzeiro precisa. Seria uma boa ideia, na minha opinião, que o Mano Menezes já começasse a experimentar ele como segundo volante, nessa vaga que está sendo ocupada pelo Ariel Cabral. Não digo nem nesse jogo contra o Fortaleza, mas já nos amistosos que a gente vai fazer, antes desse retorno, o Ederson tem que jogar. Seria uma opção também experimentar o Jadson, que é um jogador mais experiente, que ainda não teve sequência como segundo volante. Agora, manter Ariel Cabral e Henrique é uma coisa que todo mundo sabe que não vai dar certo. Eles já jogaram juntos em outras oportunidades, são 2 volantes lentos, são jogadores que não combinam bem jogando junto. E aí tá na hora do Mano Menezes parar de ser um pouquinho teimoso demais também, porque todo treinador é cabeça dura, mas tem que ter um limite, Já deu de Ariel Cabral, a gente sabe o que esperar dele, ele pode até ser uma peça útil em alguns momentos de algumas partidas, mas não dá para o Ariel Cabral ser titular absoluto do Cruzeiro. O lateral Edilson, pegou 2 jogos de suspensão por aquela cotovelada que ele deu no Nico Lopes do Internacional, naquele jogo no Beira-Rio que a gente perdeu por 3-1. Ele deu aquela abraçada lá, o Nico ficou puto, queria bater nele e tudo mais. Acho que foi até bom, cara, não foi um gancho tão grande quanto poderia. O pessoal conseguiu dar uma atenuada ali, pegou só 2 jogos.
ele já cumpriu uma partida de suspensão automática, cumpre a segunda agora contra o Fortaleza, que ele não jogaria de toda forma porque está em recuperação de lesão. Então assim que voltar, né, da parada para a Copa América, o Edilson estará em condições de jogo, o que eu acho uma boa notícia. Ele pode não fazer uma grande temporada, mas é um jogador útil no elenco e pelo menos tem aquela vantagem, né, do Edilson em campo liberar o Romero para disputar a posição como volante. E eu até acho que o Romero está jogando melhor na lateral do que como volante, né, mas é bom pelo menos ter ele como opção ali no meio campo, porque não ter o Orejuela, não ter Edilson e ter só o Romero ou um jogador da base para jogar na lateral não é um cenário ideal. Saiu uma notícia no fim de semana de que o Fred teria ligado para o Mário Bittencourt, que era o advogado do Fluminense, né, naquele episódio lá de 2013, que acabou rebaixando a Portuguesa e tudo mais, e o Mário foi eleito aí o novo presidente do Fluminense. E a imprensa deu uma repercussão muito grande ao fato do Fred ter ligado pro cara. Tipo assim, eu achei, antes de mais nada, uma desonestidade intelectual, porque você colocar no título Fred liga para novo presidente do Fluminense dá a entender aquela coisa do tipo, ele tá ligando para tentar cavar uma vaga no Fluminense, tá ligando porque quer voltar, e simplesmente desconsidera o fato de que o Fred provavelmente é amigo do cara, afinal eles trabalharam juntos no Fluminense por muitos anos, e tenta se aproveitar de um momento que o Fred vive uma fase ruim, né? São 9 jogos sem marcar gols pelo Cruzeiro, e inclusive ele tá atualmente com uma lesão. Então eu achei meio sacanagem, achei assim meio covardia mesmo que tentaram fazer. O pessoal sabe que boa parte da torcida do Cruzeiro tem certa bronca com o Fred, mais até pela passagem do Atlético do que pelo desempenho atual. Até porque a gente pode criticar qualquer coisa, mas não dá para não olhar os números, né? O Fred tem 16 gols na temporada, é o artilheiro do Cruzeiro. O vice-artilheiro no ano é o Rodriguinho, que tem 8 gols. E aqui vale até esse comentário tanto para Fred quanto para Rodriguinho, que são jogadores que vivem uma fase ruim, inclusive têm convivido com problemas físicos ultimamente, mas não é uma fase ruim que faz deles jogadores ruins. Fred e Rodriguinho foram os grandes responsáveis, por exemplo, pelo Cruzeiro ter ganho o título mineiro. Foram os principais jogadores do Cruzeiro, os artilheiros nessa conquista, e foram também os principais jogadores que nos classificaram na primeira fase da Libertadores. Né, o Rodriguinho nos deu vitórias aí em jogos que a gente ganhou por 1-0, ele fez sempre o primeiro gol, foi assim contra o Huracan, foi assim contra o Emelec e contra o Lara no primeiro turno também, ele marca o primeiro gol, depois o Jadson faz o segundo, e o Fred foi o cara que praticamente carregou o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, foi o artilheiro, um gol por partida, tava deitando, metendo muito gol, agora tá numa fase ruim, é óbvio, e mesmo vivendo uma fase ruim, o Fred ainda tá com uma média, né, superior a um gol a cada 2 jogos, aquela média 0,5, que costuma ser considerado uma média boa para centroavante em qualquer lugar do mundo. E vale ressaltar, né, que o próprio novo presidente do Fluminense falou que tem sim o plano de recontratar ídolos do Fluminense, e ele citou o nome do Fred e do Thiago Silva, zagueiro que atualmente está no PSG e na seleção brasileira, e ele falou que tem isso como projeto, até citou a partir de 2020. Ou seja, nesse momento o Fred não vai sair do Cruzeiro, provavelmente ele vai cumprir o seu contrato aqui, mas eu acho que pelo menos até o fim desse ano ele certamente fica. No ano que vem talvez pode ser que mude alguma coisa. Agora eu acho muita sacanagem tentar aproveitar uma fase complicada de um jogador simplesmente para gerar mais clique, para vender mais jornal, ou para de certa forma, né, enganar a própria torcida mesmo, para dar a impressão de que o Fred está pedindo vaga no Fluminense. E é importante a gente considerar que mesmo se o Fred quisesse ir para o Fluminense, se o Fluminense quisesse o Fred, e se o Cruzeiro não quisesse o Fred, quisesse liberá-lo de graça, se não existisse a multa lá dos 10 milhões, que ainda está pendente e tudo mais, mesmo se tudo convergisse para o Fred jogar no Fluminense, hoje o Fluminense não tem condição de pagar o salário do Fred. Jogadores do Fluminense, inclusive, já fizeram paralisações, né, tipo pequenas greves em alguns momentos do ano, justamente porque não estão recebendo salários. E olha que ninguém do Fluminense ganha, por exemplo, 500 mil reais por mês. Ninguém tem um salário tão alto, o Fred certamente ganha mais que isso, a gente não sabe exatamente, mas deve ser aí uns 800 e burdoada, é muito dinheiro que esses caras ganham. Então o Fluminense nem se quisesse, nem se o Fred quisesse, não teria condição de acontecer essa movimentação de mercado. O Fred não vai para o Fluminense, vai continuar no Cruzeiro, e eu não sei por que tem tanta gente insistindo nisso. Até sobre o Rodriguinho também, começaram a falar que o Rodriguinho tava de corpo mole, queria sair, o cara tá com as costas fodidas, o cara chegou no Cruzeiro não tem nem 6 meses. Vamos com calma, gente, nós não podemos tratar os jogadores como extremamente descartáveis assim também. Até outro dia eram os caras que estavam decidindo os jogos pra gente, nos dando as vitórias. E hoje o Campeonato Mineiro não vale porra nenhuma. É o que eu sempre falo, né? Campeonato estadual só vale quando você perde.
Quando você perde tem que mudar tudo, ninguém presta. Quando ganha, festeja um dia e depois fala, não, mas mineiro não vale nada. É claro que vale. Se a gente valoriza negativamente quando perde, tem que valorizar positivamente quando ganha também. Eu acho que isso é uma questão de ser coerente. Então, assim, acredito que o Fred, o Rodriguinho, o próprio Edilson, esses jogadores vão voltar a render num melhor nível. Eles não estão fazendo uma grande temporada até aqui, mas as coisas no futebol mudam muito rápido. Então a gente pega o Atlético na volta aí da Copa América, aí ganha um jogo com o gol do Fred, ganha outro com o gol do Rodriguinho. Aí os caras voltam a ser os melhores do mundo. A coisa não é assim. São bons jogadores, são úteis, são caras extremamente decisivos para o cenário do futebol brasileiro, e eu acho que a torcida ficar tentando se virar contra os jogadores agora não vai ajudar em nada. A gente tem que se virar contra algumas peças que estão no Cruzeiro, mas definitivamente não são os jogadores nem o técnico. Dentro desse contexto de centroavantes, né, com história aí no Cruzeiro, vem o nome de Marcelo Moreno, né, que deu uma entrevista lá pro pessoal do Sport TV. Ele tá no Brasil para a disputa da Copa América com a Bolívia, inclusive vai jogar contra a seleção brasileira sexta-feira. E aí já voltam aquelas especulações de que ele voltará pro Cruzeiro e tudo mais. Ele mesmo falou que tem interesse em voltar pro Cruzeiro, sim. Mas, gente, o Marcelo Moreno assinou no início desse ano, não tem nem 6 meses, um contrato de 3 anos com um time da China, que por sinal o nome é bem grande e é difícil de falar. Eu já falei sobre isso lá no 6x1 Responde recentemente, inclusive, mas vamos reforçar. Para o Marcelo Moreno vir para o Cruzeiro, tem que acontecer 3 vontades básicas. A primeira, o Cruzeiro querer ele, depois do clube chinês aceitar liberá-lo e depois ele querer vir para o Cruzeiro. Então, assim, acertar mesmo o salário. Hoje o Marcelo Moreno, por exemplo, na China, ele deve ganhar bem mais que o Fred, por exemplo. E eu não acho que jogador nenhum vá abrir mão de metade do seu salário, por exemplo, para jogar num time onde ele gosta, especialmente quando ele tem mais 2 anos e meio de contrato assegurados, muita grana ali na projeção de que ele vai receber aquilo ali. Então eu sinceramente não vejo nenhuma chance do Marcelo Moreno voltar para o Cruzeiro esse ano. No ano que vem essa chance aumenta um pouquinho, e em 2021 essa chance aumenta um pouquinho mais, porque vai ser o último ano de contrato dele na China. Gosto demais do Marcelo Moreno, acho um bom jogador, é um cara extremamente identificado com o Cruzeiro, mas acho que não tem porquê a gente ficar insistindo numa especulação que não vai se confirmar. Entendeu? A negociação não faz nem sentido nesse momento, com o Cruzeiro já tendo aí outros centroavantes importantes e também jogadores que não são baratos. Agora só um parêntese rápido aí sobre departamento médico, tá? O Cruzeiro viajou para Fortaleza já, inclusive amanhã entra no ar o pré-jogo, às 9 da manhã entra o pré-jogo de Fortaleza e Cruzeiro, né, que vai ser o nosso último jogo antes da parada para a Copa América, mas alguns jogadores são aí desfalques confirmados. O próprio Fred, né, que tá com aquele edema na coxa, o Lucas Silva também não viajou com dores musculares. Na verdade, essa dor muscular chama-se não quero fazer o 7º jogo, né, porque aí eu não poderia me transferir para outro clube do Brasil. Além deles, tem também a situação do Egídio, que teve confirmado o quadro de dengue, então o Gidão tá dengoso, não vai para o jogo, e o próprio Rodriguinho, né, com aquele problema lombar que vem assolando ele aí há alguns meses já, ele também não foi relacionado, não vai para esse último jogo contra o Fortaleza. A expectativa é que todos eles estejam 100% no grau aí para quando o Cruzeiro voltar a jogar depois da Copa América. E por fim, uma notícia de hoje, que a Minas Arena, concessionária do Mineirão, teria dado como rescindido o contrato de fidelidade que tem com o Cruzeiro, assinado desde 2012. Essa rescisão seria porque o Cruzeiro tem aqueles débitos, né, já há algum tempo, desde a gestão do Gilvão, o Cruzeiro parou de pagar um certo valor que deveria repassar, porque aquela história toda, o Atlético não pagou, aí o Cruzeiro achou que também não precisava pagar. Enfim, o resumo desse angu todo é que agora o Cruzeiro e a Minas Arena estão negociando jogo a jogo, tá? A cada evento, então, existe a negociação dos detalhes, inclusive o Cruzeiro paga, né, faz o repasse desse valor que ele não repassou dos anos anteriores. O Cruzeiro paga antecipadamente a Minas Arena para que seja então utilizado o Mineirão. Para o torcedor não muda nada. O que muda para o Cruzeiro é que alguns benefícios que o clube tinha meio que foram perdidos. Um deles é o fato de que 1/3 da arrecadação de bares e de estacionamento era do Cruzeiro, e nesse novo método, como é negociado jogo a jogo, esse valor não é repassado ao clube, ele é todo da Minas Arena. O que me causou estranhamento é essa notícia vir à tona exatamente um dia depois que é definido aí um clássico estadual, né, para a Copa do Brasil. A gente sabe muito bem como a relação entre Cruzeiro e Minas Arena sempre foi conturbada, e um dos fatores é porque o pessoal da Minas Arena que trata dessa administração é claramente atleticano, eles sempre beneficiam o nosso rival,
rival, o que não faz nem sentido, né? Porque eles sempre tiveram um contrato com o Cruzeiro, mas ficam lambendo a bunda do Atlético aí para tentar fazer contrato com eles também. Mas essa negociação eventual, né, que a gente poderia chamar assim, jogo a jogo, ela já está acontecendo desde o início do Campeonato Brasileiro. E na época ninguém se interessou por isso, né? Só agora resolveram jogar luz nesse fato. Acho que é só mais uma forma de pressionar o Cruzeiro. Tá todo mundo agora querendo tirar uma casquinha porque viu que o Cruzeiro é muito mal administrado, que o clube tá à deriva, né? E eu fico muito assim abismado em ver que até hoje Wagner Pires, Itair Machado e Serginho seguem trabalhando na diretoria do Cruzeiro. Nada aconteceu com eles, tá todo mundo olhando passivamente e me pergunto o que é que vai ter que acontecer para a torcida tomar uma providência, para o conselho tomar uma providência. Eu sinceramente não vejo meios legais de nós que somos apenas torcedores, não temos influência nenhuma. Eu não acho nada dentro da lei que poderia, né, resolver essa situação. Eu não vejo como a gente poderia agir. O conselho pode, mas o conselho é presidido pelo Perrella, aí a gente sabe como funciona. E essa sensação de impotência ao ver esses caras administrando o Cruzeiro, eu acho que é muito pior do que perder clássico, perder campeonato. É como se todo dia a gente estivesse tomando um 6-1. E não sei se alguém mais notou, né, mas todos esses caras, eles meio que sumiram dos holofotes, eles não dão mais entrevista. Wagner Pires está calado, Itair Machado calado, Serginho sumiu no mapa. É tudo uma narrativa totalmente preparada, né, para deixar a poeira baixar e torcer para a torcida esquecer. E eu fico muito triste ao ver que aparentemente a estratégia tá dando certo, ninguém tá mais falando das irregularidades do Cruzeiro. E aí eu repito a pergunta, né, inclusive se você tiver a resposta eu peço que deixe aí nos comentários. O que esses caras vão ter que fazer para que alguém tome uma providência? E quando eu digo alguém, é torcida, é conselho, é polícia. Vai ficar todo mundo olhando esse monte de absurdo acontecendo no Cruzeiro, essas irregularidades comprovadas. Parece que todo dia surge mais um cara que trabalha no Cruzeiro que tem algum problema com a justiça por alguma ordem. Até um camarada que não paga pensão lá tem agora. É muito triste ver o Cruzeiro nessa situação, porque pior do que perder campeonato, perder jogo, perder qualquer coisa, é perder esperança. E eu sinceramente tô assim, sem saber o que vai acontecer do nosso clube daqui pra frente. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas. Só lembro que amanhã, 9 horas, então, entra no ar o pré-jogo de Fortaleza e Cruzeiro, que é o nosso último jogo antes dessa parada de um mês aí pra Copa América. Beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!